vai entrando. Não, ainda não. Não, quer dizer, o Frei pôs o cronômetro, então talvez sim. Só o cronômetro, só para o pessoal saber pessoal que. já vai. Enquanto isso eu faço o Deusado. Falou. Aí cantar o santo. Aí já vai pro salmo. E coisa de comentário. É que eu trouxe o folheto, mas é com falha base, né? Eu só não sei se o ofertório e as comunhões. Tive. Porque eu gosto dos ofertórios, dos dois que estão aqui. Acho que inclusive um desses está na quinta-feira. São os que eu gosto, já sei que esse aqui poderia. Fecha. Peraí, deixa eu fechar isso aqui, senão vai me dar problema. E comunhão. Tem a sua comunhão igreja. E tem Pode ser? a outra. Ai. Só pra. Qualquer um. Vai ter que E de final. Entendeu? Eu vou usar o segundo leitor. 17. Se quiser pegar o original, não. É pra ele falar pra você. Gente, já deu, viu? Agora Não que sei se vocês. tá bom aqui, não. Olha, se vocês quiserem. Já deu bom. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, foram ao encontro do Senhor, clamando: Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, foram ao encontro do Senhor, clamando: Hosana ao filho de Davi. Boa noite, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? A missa de hoje é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Será celebrada por Frei Miguel. Vamos todos ficar em pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e nela entrou, os amigos seus foram também, multidão em festa se encantou. Glória, glória ao filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é.
Este é o profeta Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa dele, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e humilde, num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos a celebrar hoje o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Peçamos perdão a Deus pelas vezes em que continuamos fazendo com que as pessoas padeçam
padeçam mal por causa de nossos pecados, por causa do orgulho, do egoísmo que trazemos em nossos corações. Peçamos perdão pelos pecados que carregamos e ainda são causa do flagelo de tantas pessoas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste e ficas longe de meu grito e minha prece? Meu Deus, por que me abandonaste e ficais longe do meu grito e minha prece? E em de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacudem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés.
meu Deus, por que me abandonaste e ficais longe do meu grito e minha prece? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste e ficais longe do meu grito e minha prece? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste e ficais longe de meu grito e minha prece? Meu Deus, por que me abandonaste e ficais longe de meu grito e minha prece? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salva Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salva Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salva Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou
Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até ao dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham em mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que o beijar, prendei. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Judas estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Esse homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que este testemunho contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digais se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora vemos vós, ouvistes a blasfêmia que profere. Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os bofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazemos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos.
Não sei o que tu está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo de oleiro, para ali fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é o problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele.
Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam, ouvindo-os, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Levantai-vos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo,
envolveu num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que, quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está escrito no livro do Deuteronômio: se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como herança. Assim dizia a lei de Israel, sobre quem era crucificado, quem morria no lenho. Por isso, quando os sacerdotes eles se reúnem para decidir a sentença de Jesus, eles já tinham isso em mente, pois queriam calar Jesus, queriam que ele fosse esquecido pelo povo, pois vendo-o na cruz, ele seria o pior dos ladrões, o pior dos piores, aquele que tinha que ser esquecido, aquele do qual a voz já tinha que ser apagada da história do meio do seu povo. E isso foi planejado no coração daqueles homens que queriam acabar com Jesus, que alcançava uma grande fama e ia aos poucos lhes tirando a autoridade. E quiseram fazer isso porque era a coisa mais lógica a ser feita. Era matar aquele que estava acabando na cabeça deles com a religião de Israel, estava usurpando o povo de Israel segundo as suas crenças, segundo o seu pensamento, e por isso queriam exterminá-lo do meio do povo. Mas essa não é uma história do homem, é uma história da ação de Deus no meio dos homens. É uma história que tem uma dinâmica diferente. Ela, muitas vezes, tem uma aparência de ser um fracasso, de ser algo horrendo. Mas Deus transforma
essa realidade em glória. Por isso, hoje, quando iniciamos a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, celebramos a nossa redenção, realizada em Jesus Cristo, na pessoa do Cristo. E essa história, ela tem início aqui para nós na preparação de uma ceia. Da ceia onde se celebrava a libertação do povo do Egito, do povo hebreu. Portanto, momento onde se celebrava um grande acontecimento. E essa ceia que era ali celebrada tinha como alimento principal, alimento central, o cordeiro. E é Jesus que na última parte, na última etapa da ceia, vai mudar o rito, tirando o cordeiro que ali seria dado para todos, para ele agora se colocar como cordeiro imolado. E ele começa comunicando a sua presença nas espécies do pão e do vinho. E esta ceia, ela foi marcada também por momentos muito perturbadores. Pois Jesus, no momento em que ele diz: um de vós irá me trair. E os discípulos começam a ficar perturbados e começam a se perguntar: quem será? É um de nós? Começam então a desconfiar uns dos outros. Pedro, que vai dizer: não, Senhor, eu nunca farei isso, eu darei a minha vida por ti. Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes. É uma noite em que os sentimentos começam a se confundir. Aquele que diz que vai estar do lado do mestre, vai ser aquele também que vai trair. E entre eles tem traidor. E Jesus ainda diz: vai ser aquele que vai molhar um pedaço de pão comigo, que era o sinal de amizade, um sinal de acolhimento. E Judas é ele quem molha o pão. E Jesus vai olhar para ele e dizer: faça logo o que tens que fazer. E ele sai. Ele sai determinado a entregar Jesus. E essa noite, nesse momento de confusão, de perturbação, não acaba, pois eles vão para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, onde Jesus leva seus discípulos, se afasta para orar e fica angustiado. Ele fica tão angustiado que sua sangue. E vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. E Jesus, quando diz: afasta de mim este cálice, é porque ele sabe que o sofrimento que irá padecer será enorme. E o sofrimento, ele é desumanizante, desumanizador.
o sofrimento desfigura a pessoa. E Jesus profundamente pede ao Pai para que ele passe batido, podemos dizer assim, por esse momento. Mas ele vai dizer: faça a tua vontade. Por quê? Porque Deus, Ele, não que Ele queira que seu filho sofra, mas a liberdade humana, a forma de sentir do homem, vai levar a isso Jesus. Vai fazer com que Jesus padeça o maior dos flagelos, o maior das injustiças. E Deus vai se utilizar disso em seu Filho para matar em nós o mal. Por isso ele começa a trajetória na qual irá assumir todos os nossos pecados, sofrendo toda a iniquidade humana. E isso começa quando aparece uma multidão para prender Jesus, junto com Judas Iscariotes, que vai trair Jesus com um beijo, vai trair Jesus com um sinal de amizade, com um sinal de amor. E Judas, que tem uma atitude de inimizade para com Jesus, Jesus ainda vai dizer a Judas: amigo, a que viestes? Jesus ainda vai saudar Judas, chamando-o de amigo. Quando aparecem os soldados para prenderem Jesus, Pedro desembanha a espada que estava em sua cintura e corta a orelha daquele que estava prendendo Jesus. E Jesus repreende a Pedro, dizendo: Pedro, guarda a tua espada, porque quem fere com a espada será ferido. Pedro, nesse momento, fica perturbado. Mas eu estou ajudando, por que ele me repreende? Por que ele me repreende? E ainda vê Jesus pegando a orelha daquele que o estava atacando, que o estava prendendo, e ainda coloca-lhe a orelha no lugar. Cura. E eles não conseguem, muitas vezes, entender o que está ocorrendo no momento. E Jesus vai mostrando que o caminho a ser seguido, ele é diferente daquele que é pensado pelos homens. Porque agora é a hora em que Deus faz a oferta do seu Filho a toda a humanidade. Jesus, ele então se entrega, mas os seus seguidores que fogem estão perturbados com o que está acontecendo. Por isso, no momento em que Jesus é levado à noite à casa de Caifás, ele lá é levado para ser julgado, também é fora da lei fazer uma reunião dessa noite para julgar uma pessoa, e tudo é tramado para condenar a Jesus. E diante do espetáculo que está ali daquele homem que já tinha tido tanta fama no meio daquele povo, agora era condenado, era julgado de uma forma que não tinha chance de
defesa, pois ele estava ali para ser condenado. E Caifás vai chamar pessoas para quê? Para que deem testemunho falso contra ele, para que deponham, falem mentiras a respeito dele, para condená-lo. E quando Caifás percebe que Jesus, ele está fragilizado por aquele momento, vai condená-lo. E enquanto a condenação que acontece dentro da sala, dentro do salão da casa de Caifás, lá fora, começam a olhar para Pedro, vendo que ele era um dos homens que andava com Pedro. E vão dizer: você não era um daqueles que andava com Jesus? Não, eu não conheço. Eu vi você andando com ele. Não, nunca vi esse homem. Era ele que andava com Jesus? Não, nunca andei. Nunca conheci esta pessoa. Vejam, aquele que amava Jesus, aquele que vai dizer que faria de tudo para dar a vida no lugar de Jesus, o trai. É uma noite cheia de perturbações, onde os sentimentos eles estão confusos. É a noite, podemos chamar noite de trevas. E ali, Jesus, após ser condenado, de manhã é levado a Pilatos, governador de Jerusalém. E ali começam a dizer coisas de Jesus para que Pilatos o condene à morte, pois para levá-lo à cruz, para levá-lo à morte de cruz, era necessário que os romanos sentenciassem. Eles não podiam matar, somente o poder romano podia fazer isso. E Pilatos, ele vai ficar reticente de cometer aquele absurdo, porque via que não existia uma lei romana na qual Jesus pudesse se encaixar, pudesse ser acusado. Em outro evangelho, Pilatos vai dizer: por que vocês não julgam ele pelas suas próprias leis? Mas querem fazer com que Jesus seja então morto. Querem que ele morra. E quando Pilatos olha e vê que não tem jeito, vai tentar mais uma oportunidade, mais uma chance de inocentar Jesus. Vai chamar um ladrão, um bandido, Barrabás, que tinha aqui, lutava para a libertação do povo judeu, e ele foi preso porque matou um soldado romano, ou seja, tinha todos os motivos para ser condenado. Realmente era culpado de crime. E Jesus é inocente, não tinha crime nenhum. Mas quando perguntam a quem vocês querem que eu solte, logo dizem Barrabás. E Barrabás é solto. Aqui gostaria de dar uma pausa, porque como seria hoje se nos fosse apresentado algo parecido? Se nos apresentassem hoje Barrabás e Jesus para ser escolhido, quem será que nós escolheríamos? Barrabás ou Jesus? Muitos dizem que Barrabás continuaria sendo escolhido. Por quê? Porque ele
dá uma resposta aos problemas imediatos. Ele faz uma justiça que é vista ao coração humano. Olho por olho, dente por dente. Ele é aquele que faz justiça com as próprias mãos. Jesus, ele mostra para nós um caminho de transformação que exige, primeiramente, uma adesão ao seu projeto de amor. Por isso, devemos sempre saber o que escolher. Estar junto de Deus no seu projeto de amor, ou apenas ficar preso aos nossos mesquinhos desejos, aos nossos sentimentos, que queremos queremos soluções tão rápidas para as situações. Após então a libertação de Barrabás, Pilatos vai mandar flagelar Jesus. E ele é flagelado por quê? Porque o ódio que se tinha da pessoa de Jesus, aquele que tanto amou, aquele que tanto fez, aquele que perdoou tantos pecados, aquele que curou, tirou demônios, aquele que só pregou o amor, o ódio que aquelas pessoas tinham daquele homem, porque ele não se rendeu à vontade de alguns, agora era flagelado. E se nós formos pensar em todas as chibatadas, todas as chicotadas que Jesus recebeu, foi por causa de nossos pecados. E após o flagelo sofrido por Jesus, ele é apresentado ao povo. Ele totalmente desfigurado. A imagem de Jesus sendo apresentado ao povo é a imagem de uma pessoa desfigurada pelo pecado. Uma pessoa inocente, mas que se fez pecado para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser novamente unidos a Deus. Pois Ele, Jesus, é o sacrifício agradável a Deus. Sacrifício é uma palavra que devemos purificar muitas vezes, porque muitas vezes olhamos para o sacrifício como algo doloroso, algo difícil. Não, sacrifício é um ato sagrado. Vem de uma palavra facere sacrum, tornar sagrado. Ou seja, Jesus é esse sacrifício porque Ele se oferece a Deus. Se oferece a Deus como o sacrifício para nos salvar, para salvar toda a humanidade de seus pecados. E a flagelação não foi o último momento. Ainda restava carregar a cruz. Jesus carrega a cruz porque Ele sabe que é o local da nossa salvação. Ele não carrega a cruz com pesar, com dor, com sofrimento. Claro que tudo isso Jesus teve, porque é humano, mas Ele carrega com amor, porque sabe que ali a redenção se realizará. Imaginem vocês uma pessoa toda flagelada
de uma forma cruel, desfigurado, carregando uma tora de madeira atrás de suas costas, provavelmente pesando mais de 50 quilos. E ele então começa a percorrer aquele caminho, ainda tendo 2 ladrões que estavam indo ser crucificados com ele. E ele, ao percorrer este caminho, vai por vários momentos também ter momentos de encontros importantes. Encontro com a sua mãe. Vai ser no momento enxugado pelos panos de Verônica, que foi enxugar o seu rosto, pois ele ensanguentado não podia nem mais ver os caminhos. Vai falar com as mulheres de Jerusalém, mesmo nesse caminho de dor, ele se torna também aquele que vai mostrar um caminho novo. Vai mostrar que ele faz nova todas as coisas. Aquele momento de dor, aquele momento pesaroso, se tornará nele um momento glorioso. Porque no momento em que ele chega ao Calvário, ali, ao ser elevado na cruz, a primeira palavra que ele vai dizer, a primeira frase que vai sair da boca de Jesus é: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Este foi talvez o momento da nossa redenção, pois onde o amor com o qual Jesus foi crucificado, porque o qual Jesus carregava em si, era maior que o ódio que colocou na cruz. O amor que Jesus trazia em sua vida era para salvar e não para condenar. E assim ele perdoa até os seus algozes, todos aqueles que participaram daqueles atos de atrocidade. Jesus, também humano como ele era, claro que vai se sentir abandonado, pois vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele vai dizer isso falando por que ele está naquela situação, pois ele é o servo sofredor, do qual foi lida a primeira leitura, lá do livro de Isaías, aonde ele agora é um verme. Ele está jogado às traças. Ele não se sente mais uma pessoa, mas um verme. Mas a sua esperança continua em Deus. Ele na cruz vai suplicar a presença de Deus. E ainda antes da sua morte, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tendo toda a confiança no Pai, pois agora o Pai é que vai dar a última palavra à vida do seu filho, a vida do seu filho, que foi total doação de si mesmo a todos nós. Jesus, ele foi inocente, foi um inocente que sofreu um flagelo de um pecador.
Jesus foi inocente que morreu da forma mais atroz da sua época. Hoje, nós vivemos um momento onde muitas pessoas, podemos dizer inocentes, sofrem o flagelo desse vírus. Sofrem nos hospitais, sofrem de uma forma em que muitas vezes não compreendem por que está acontecendo isso com eles. E a única coisa que as pessoas, os familiares, os amigos que os acompanham podem fazer é o que aquelas pessoas também que acompanharam Jesus no seu caminho para o Calvário também puderam fazer. Só acompanhar a sua dor, só acompanhar o seu flagelo. E aqueles que padecem o seu Calvário, o seu momento que culminará na sua morte, também são pessoas que são assistidas por aqueles que estão angustiados com esses acontecimentos. Mas devemos lembrar, Jesus, Ele pode dizer para vocês: eu passei pelo mesmo caminho, eu sofri também a injustiça, eu também sofri barbaridades, eu morri na cruz, verdadeiramente morri. Por isso eu estou com vocês, eu participo desse momento com vocês. Mas também nesse momento devemos dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pois é Deus quem vai dar a solução final para tudo isso, mostrando caminhos aos cientistas, aos médicos, para que tudo isso seja solucionado. Quanto menos esperamos, algo novo irá acontecer. Por isso, nesse tempo, fiquemos sempre de joelhos, pedindo a Deus para que venha uma solução o mais rápido possível, para que este momento de flagelo, de calvário, causado neste momento, possa passar sem deixar morrer tantas pessoas, sem que tantas pessoas sofram. Mas lembremos que é neste momento que somos chamados a pensar verdadeiramente no sentido de nossa vida, o porquê estamos aqui e o porquê tantas coisas ruins acontecem, como nós somos chamados também a pensar o porquê Jesus sofreu tudo isso, se o sofrimento todo que ele teve foi por causa de nossos pecados. Porque o que está acontecendo também é por causa do pecado de muitos, daqueles que infringem a natureza de forma criminosa, daqueles que usurpam a ordem natural das coisas, e com isso vão surgindo o quê? Ameaças à nossa vida. Por isso, Deus se serve disso para que nós possamos estar verdadeiramente unidos a Ele e possamos, voltando para Ele, encontrar a salvação. Por isso, esse mal que teve início aqui no Brasil, exatamente no início da nossa quaresma, nós somos chamados a vivermos esse isolamento, esse momento
para refletirmos a respeito da nossa vida, redirecionarmos a nossa vida para aquele que muitas vezes esquecemos, que é para Deus. Por isso, nesse momento, eu também peço para que todos oremos para evitar as mortalidades em tempo de peste, para que nós possamos verdadeiramente nos colocarmos diante de Deus, para que Ele faça nova todas as coisas, para que Ele torne esse momento um momento novo para todos, que dessas dores de parto que vivemos, possamos viver um momento novo em nossa vida. Mas peçamos por aqueles que neste momento sofrem em tempos de peste. Rezemos. A vós imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se arrasta, a cura dos infectados, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta os cuidados de saúde. Mostrai-nos o vosso rosto de misericórdia e salvai-nos com o vosso grande amor. Tudo isto vos pedimos por intercessão de Maria, vossa e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão, rezemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência, da injustiça. A resposta será: pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de ver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança. Rezemos. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Rezemos. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão. Rezemos. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornar-nos testemunha do amor e defensores da vida até as últimas consequências. Rezemos. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Pelos vítimas do coronavírus, pelos seus familiares, pelos profissionais de saúde que arriscam suas vidas cuidando de tantos. Rezemos ao Senhor. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. E isso tudo vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei
oferecer ao meu Deus pelos imensos benefícios que me fez. Oferecer o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome, oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, ele é o Filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana das alturas, é Hosana do amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Sem as respostas. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo, patrono da nossa arquidiocese, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Unidos pelo mesmo amor, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do perigo e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, rasgai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las.
servir. Por onde formos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Por onde formos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Antes da oração final da bênção, façamos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor, que dá a vida. Amém. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada evocação que eu fizer, digam amém. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. Amém. O Cristo, cuja morte libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E de paz,
e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, toquem as trombetas, exultar, Ele vem com toda a glória, glória. É o Senhor quem chega, toquem as trombetas, Ele vem com toda a glória, glória. Família Santa Teresa, vamos à nossa programação. Amanhã teremos missa às 11 e às 18. Segunda-feira, dia 6, missa às 19h30 e o terço mariano às 20h20. Na terça-feira, dia 7, missa às 19h30 e Alexo Divina às 20h20. Quarta-feira, dia 8, missa às 19h30 e as Dores de Maria às 20h20. Na quinta-feira, dia 9, missa da instituição da Eucaristia às 20 horas. Na sexta-feira, dia 10, ação litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo às 15 horas. E o terço da Misericórdia às 19h30, seguido do Sermão da Soledade. E o sábado santo, dia 11, teremos a Hora de Maria às 10 horas e a solene vigília pascal às 20. E domingo de Páscoa, missa às 11 e às 18 horas. Nós queremos saber como vocês estão. Mandem as fotos pra gente no Facebook. Estamos esperando. Hashtag você não está sozinho. Até amanhã. Aplaudir é o Senhor quem chega, toquem as trombetas, Ele vem com toda a glória, glória. É o Senhor quem chega, toquem as trombetas, Ele vem com toda a glória, glória.